Bom, então vamos começar, né, a atividade aqui da APA para celebrar aí a campanha Um Dia no Parque. Eu sou a Hanna, estou representando a APA Maricá, e hoje a gente vai fazer um bate-papo com a Larissa Paiva, do Projeto SA. A Larissa vai falar sobre a importância dos ecossistemas costeiros e a atuação do Projeto SA na APA de Maricá. Então, Larissa, com você, boa apresentação e obrigada por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Hanna. Muito obrigada pelo espaço. Agradeço também a Camille pela oportunidade de falar um pouquinho, né, da atuação do Projeto SA, tanto nos municípios que a gente já vem trabalhando há um tempo, como na APA Maricá também. Então, a gente vai falar rapidamente sobre alguns ecossistemas costeiros, né, os principais, que a gente encontra aqui na costa brasileira, dando um enfoque maior na região de Restinga, que é a maior parte pega uma parte grande da APA de Maricá, e também dos manguezais, que é uma região de atuação bem específica do Projeto SA. E são ecossistemas costeiros também. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é um ecossistema costeiro, né? São aquelas regiões em que a gente encontra uma interseção, né? Uma região de transição entre o que a gente chama de ambiente terrestre e ambiente marinho. Né? Então, essa região onde a gente encontra variáveis ambientais muito características e muito fortes, como variação de vento, temperatura, a maré, a própria salinidade, quando a gente fala de ambiente mais aquático, né? Então, faz com que ocorram uma grande variedade também de ambientes ao longo da nossa costa brasileira, que é muito extensa, banhada pelo Oceano Atlântico, né? E chega aí a 8.500 quilômetros de extensão, né? Com uma área aproximada de 388 mil quilômetros quadrados. Então, é muita costa, e para muita costa a gente vai ter também uma variedade de ambientes costeiros, né? Eu vou falar sobre alguns principais que a gente encontra, principalmente aqui no Sudeste, que são os costões rochosos, as lagoas costeiras ou lagunas costeiras e o ambiente de praia arenosa. São ambientes bem distintos e com características bem particulares de cada um. Por exemplo, no ambiente de costão rochoso, a gente tem a característica dele ser um ambiente bentônico, então animais vão se fixar ali, e a gente ainda vai ter uma variação da diversidade de fauna e flora do costão ao longo do gradiente de profundidade. Né? Vamos pensar o seguinte, a gente está num costão, a gente foi à praia. Tem hora que a gente vai à praia ver o ambiente, né, de costão todo coberto, e quando a gente vai à praia, a maré está baixa, né, a gente vê vários animaizinhos ali, mexilhão, as cracas, algum tipo de alga expostos. Então, aí a gente já tem um problema de grande adaptação para os costões rochosos, né, que é a exposição à luz, a variação de temperatura. Os animais que estão ali, eles vão ter que aguentar esses extremos, né, que uma hora está submerso, outra hora está exposto diretamente à luz do sol. Né? Uma hora eu estou com uma temperatura um pouco mais tranquila, quando a água ali está cobrindo esses animais. Outra hora, exposição ao sol, temperatura lá rachando. Então, são adaptações que a biodiversidade, né, a fauna e a flora, elas precisam ter para poder aguentar esses ambientes de costões rochosos. E com isso também a fauna, né, a diversidade vai sendo diferente de acordo com a profundidade que a gente vai estar observando no costão. Ele tem uma importância ecológica muito grande e, além disso, da importância ecológica, também tem importância econômica, justamente pela presença de organismos como mexilhões, ostras, então algumas pessoas elas ainda sobrevivem ali da catação desses recursos no costão. A gente também vai ter as lagoas costeiras, e eu vou falar rapidamente dela aqui, mas tem uma coisa que é muito legal, que é que geralmente essas lagoas costeiras estão associadas ao ambiente de Restinga. Né? Então,
Podem ser baías que, num passado, né, foram sofrendo assoreamento e acabaram se fechando, também pela ação dos ventos, que vai levando sedimentos como grãos de areia e acaba fechando também a entrada dessas baías. Então, é um fator que pode originar essas lagoas costeiras. Elas têm a característica de, muitas vezes, terem salinidade um pouco mais elevada do que o próprio mar, justamente porque eu tenho uma água ali que está retida, a gente não tem muita circulação da água do mar, não tem muita entrada, a água evapora e a salinidade, muitas vezes, nessas lagoas acaba sendo maior. Ainda assim, a gente encontra a presença de organismos como peixes, como crustáceos, alguns moluscos que aguentam ali esses ambientes e que também acabam sendo como fonte de renda para muitas pessoas que dependem da pesca, principalmente, né? Além disso, a gente encontra também as praias arenosas, e toda vez que a gente fala de praia, eu acho que uma das primeiras coisas que vem na nossa mente é justamente, né, uma faixa de areia, as pessoas ali jogando altinha, jogando bola, slackline, ou então surfando, na areia, só às vezes observando o mar, pegando um sol. A gente associa muito a praia arenosa, muitas vezes, ao lazer, né? E a gente acaba esquecendo que ela também tem importância para a pesca artesanal, tem importância para uma grande variedade de organismos que vivem até mesmo na areia, enterrados, que vivem ali nessa região onde a gente encontra as ondas também. Então, a praia arenosa em si e todos os ambientes costeiros, eles têm importância muito relevante para a biodiversidade e também para a economia local, principalmente, né? Então, ainda atua como fonte de renda para muitas famílias. E se a gente for falar especificamente da APA de Maricá, né, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, e ela foi criada em 84 pelo Decreto Estadual número 7.230. É uma área que ocupa uma área relativa de aproximadamente 9.669 hectares, né? Está situada no município de Maricá, e ainda a gente encontra uma diversidade de ambientes, né, nessa APA de Lagoa Costeira, né, Lagoa de Maricá, a Ilha do Cardoso e também a faixa de Restinga, logo aqui embaixo. Né? E falando especificamente da Restinga, é um ambiente em que a gente encontra, né, alguns tipos bem específicos de flora, né, de arbustos, geralmente uma flora mais rasteira, e eu vou explicar o porquê disso. O solo da região de Restinga é um solo arenoso, e ainda assim é pobre em matéria orgânica, né? Então, acaba que a diversidade de flora, né, as espécies vegetais que vão habitar esses ambientes de Restinga, eles não conseguem se desenvolver muito, assim, né? São sempre arbustos, árvores de pequeno porte. Essas árvores não crescem. E além de ser um solo pobre em matéria orgânica, ainda é um solo salino. A gente tem a presença de sal. E uma coisa interessante que como é um solo pobre em matéria orgânica, às vezes o que vai fazer com que essas plantas se desenvolvam ali naquela faixa de areia é a maresia, que acaba levando sais minerais do mar para essa região ali. Eles se condensam e acabam nutrindo aquelas plantas que estão ali. As restingas e as dunas ocupam uma grande faixa do nosso litoral, cerca de 79%. Tá? Como eu falei, né, a principal fonte de nutrientes é a própria maresia, e a gente ainda tem as epífitas, né, que são bromélias, algumas orquídeas que vão se desenvolver ali por cima desses arbustos e acabam que elas atuam de uma forma muito importante nessa como é que eu posso falar? Nessa assimilação desses nutrientes que vêm da maresia. E a maior parte dos vegetais que ocupam essas zonas de restinga são vegetais halófitos, ou seja, eles são adaptados à presença de sal
no solo e também sobre as folhas. Então, tanto é que as folhas de vegetação de restinga são folhas até mais coriáceas, folhas mais grossinhas, justamente para aguentar essa exposição ao sol e ao sal. Elas têm que ser um pouco mais resistentes. Né? Então, a restinga ela pode ter uma vegetação até 12 metros, né? Mas geralmente a gente encontra mesmo árvores árvores menores. A fauna ela é composta principalmente por crustáceos, moluscos, insetos, pequenos vertebrados, como lagartos, como até serpentes a gente pode encontrar, alguns pequenos roedores, gambá, isso tudo a gente pode encontrar no ambiente de restinga. E como eu falei anteriormente, geralmente essas lagoas costeiras estão associadas a um aspecto típico, né, das restingas. Então, aí que a gente encontra a Lagoa de Maricá também muito associada à restinga. E aí a importância da restinga, né? As restingas, elas atuam de uma forma muito importante na fixação de dunas litorâneas, então impede muitas vezes, né, a vegetação, a raiz da vegetação impede, né, que essas dunas se movimentem com a força do vento, então fixa ali essa areia. Muitas vezes a gente tem uma flora e fauna muito endêmicas, existem espécies de lagartos que só acontecem em restingas, por exemplo, que só ocorrem nas restingas. Acaba protegendo também contra a erosão, que é muitas vezes causada pela ação da força das ondas e as variações dos níveis de maré. E ainda, como eu falei, né, já que as restingas elas acabam fixando esse sedimento, né, esse substrato inconsolidado que é a areia, acaba atuando nessa restauração e recuperação de praias também, né, atuando muitas vezes até mesmo na formação das ondas e bancos de areia. Está muito influenciado nessa questão dos sedimentos e substrato das restingas. E aí, entrando um pouco nos manguezais, que também é um outro ecossistema costeiro muito importante, a gente tem também uma vegetação muito específica, que a gente pode ver principalmente na adaptação das espécies arbóreas que vivem nas florestas de mangue. Então, são espécies que precisam estar em um ambiente lamoso, assim como nas restingas, também é um ambiente que tem variação da salinidade. A gente tem água doce entrando pelos rios e água salgada entrando pelo mar. Então, a gente tem uma mistura ali de água que a gente fala que é água salobra, né? E aí é um ambiente que acaba funcionando também, já me antecipando um pouco, como berçário para muitas espécies. Eu vou falar isso daqui a pouquinho melhor. Né? Assim como a restinga é um ambiente também de transição entre o ecossistema, entre o ambiente marinho e costeiro. A gente tem manguezais cobrindo aproximadamente 75% da costa tropical e subtropical do planeta. No Brasil, a gente tem cerca de 1 milhão de hectares. A maior parte dos manguezais aqui no Brasil fica na região norte e nordeste. Né? A gente tem um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, que é representado principalmente pela APA Guapimirim, que é no fundo da Baía de Guanabara. A gente tem também, ali na região da Restinga de Marambaia, um manguezal que é importante, né, também para o estado do Rio de Janeiro. E o segundo maior país em área de manguezal é o Brasil, o primeiro é a Indonésia. A gente só perde para a Indonésia. Então, os manguezais, eles acabam contribuindo de uma maneira muito significativa para a produção primária, justamente porque ele acaba fornecendo nutrientes e matéria orgânica para essas regiões, né, estuarinas e costeiras. É um ambiente que tem muita ciclagem de nutriente, acaba tendo uma retenção também muito grande de carbono, não só pelas árvores, mas também pelo solo. É berçário natural, então muitas espécies de peixes, camarão, caranguejos, aves, acabam usando a estrutura do ecossistema de manguezal, seja na água ou seja nas próprias árvores, para terem seus filhotes.
e ainda pode ser uma área de descanso, como muitas vezes acontece com aves migratórias. Fornece alimento, é uma região, né, que a gente tem muitas espécies que vão ali, então acabam servindo, tem uma teia alimentar bem complexa nos manguezais. Além disso, também fornece alimento para muitas comunidades tradicionais, né? Então, a gente já ouviu falar de pescador artesanal, de catador de caranguejo, que vai depender desses ecossistemas também, dos recursos e serviços que esse ecossistema oferece. Né? No Brasil, a gente tem manguezal em todas as regiões e existem pessoas que vivem dessa cata de caranguejo e da pesca artesanal, né? Como eu coloquei aqui, a gente tem algumas fotos de catadores de caranguejo e eles passam cerca de 4 a 6 horas por dia dentro do manguezal, que é um ambiente que não é fácil de andar. Qualquer passo, assim, a gente pode atolar e fica mesmo complicado sair dali. Eu falo isso por experiência própria, mas é um esforço físico muito grande estar no manguezal, ainda mais fazendo um trabalho de coleta, né, de animais, que no caso a catação do caranguejo, como demonstra nas fotografias. A gente tem uma diversidade florística reduzida e essa flora acaba tendo algumas adaptações bem particulares, né? Como eu falei, a gente tem que ter uma flora que aguente ficar no ambiente de lama e não tombe, não caia, que tenha que ter adaptações para um solo que não tem oxigênio, que é muito pobre em oxigênio, e também adaptações à variação dos níveis de maré. Então, tem o tempo inteiro maré subindo e maré descendo, né, como a gente fala. Uma linguagem mais simples. E também muitos ventos e temperaturas muito elevadas também. Até uma das funções dos manguezais, obviamente isso não se aplica ao Brasil, mas é a contenção das ondas, né? Em países onde a gente tem tsunamis, acabam que os manguezais eles servem ali como uma área de amortecimento, né? De proteção mesmo da costa. Né? E aí algumas adaptações do mangue vermelho, o mangue preto, onde a gente tem os pneumatóforos para ele conseguir utilizar o oxigênio atmosférico, e o mangue branco também. A gente encontra isso. São essas as 3 espécies principais que a gente encontra, né? São as 3 espécies de mangue que a gente encontra aqui no estado do Rio de Janeiro. Fauna também é muito rica. Então, a gente encontra desde aves, como o colhereiro, que é aquela ave que tem a plumagem rosada, justamente pela alimentação. Jacaré do papo amarelo, capivara, algumas espécies de caranguejo, como aratu e o marinheiro, mão pelada. A gente encontra ainda uma diversidade incrível de insetos. Nos manguezais aqui da Baía de Guanabara, a gente tem até o desenvolvimento de apicultura, né, que também é uma fonte de renda para algumas famílias da região. Então, a gente usando aí os serviços que os manguezais e que os ambientes costeiros podem também oferecer para a gente, né, que é muito, muito importante e até pode ser um estímulo para que a gente proteja esses ambientes. E um outro animal que a gente encontra no ambiente de manguezal é o caranguejo-sá, que é esse carinha que vocês estão vendo aí na tela. Né? O caranguejo-sá ele é a espécie símbolo do nosso projeto, porque ele representa muito bem esse elo costeiro. Né? Ele representa a ligação entre os ambientes terrestres e os ambientes aquáticos. Né? O adulto ele vive na lama do manguezal. Né? Às vezes ele vai ali um pouquinho na água. E quando está na época de reprodução, a fêmea ela abre a tampinha do abdômen, que é onde ela guarda os ovos, e esses ovos vão ser lançados no ambiente aquático. Né? A mãe não cuida do filhote, a mãe não cuida dos ovos, né? E dali mais de 1.000, assim, mais quase 200.000, às vezes, por fêmea ovada, esses ovinhos são carregados pelas correntes.
E aí ele tem um ciclo de vida aquático também. Então, a gente pode falar até mesmo que o caranguejo-sá ele sofre um processo de metamorfose, assim como as borboletas. Né? Então, a gente tem os filhotinhos, as fases larvais do caranguejo-sá vivendo no ambiente aquático, e quando ele começa já a ter esse formato do corpo como de um espécime adulto, ele vai indo em direção ao ambiente terrestre também lamoso, que é o manguezal. Ali ele cava as tocas e fica levando folhas para o fundo dessas tocas, e eles vão se alimentar do fungo que aparece nas folhas, né, dali dos mangues. Na verdade, é até legal já tocar no assunto de mangue, porque tem uma diferença entre mangue e manguezal. Muitas vezes a gente fala que é a mesma coisa. Mas quando a gente fala que em mangue, a gente está se referindo ao indivíduo vegetal, né, a espécie arbórea. E manguezal é o ecossistema como um todo. Então, o Projeto Sá, ele é um projeto que é desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar. É uma ONG que está aí já na luta desde 98, e a nossa sede fica no município de São Gonçalo. E nós temos o patrocínio da Petrobras pelo programa Petrobras Socioambiental. Nossa área de atuação atualmente são em 6 municípios, então a gente pega Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Rio de Janeiro, né, trabalhando com ações que permeiam em 4 eixos temáticos, que é a sustentabilidade, a pesquisa. E no eixo temático sustentabilidade, a gente atuou já na região da APA Guapimirim com restauração florestal de mangue. Então, a gente restaurou aí algumas áreas, né, em que a gente plantou manguezal, plantou as mudas de mangue, com a ajuda sempre da comunidade local. Então, a gente tem parceria com a Cooperativa Manguezal Fluminense, e a gente trabalha em conjunto com os pescadores, catadores de caranguejo e comunidades tradicionais lá do entorno. Também, nesse mesmo eixo temático, a gente tem a Operação Limpa-Oca, que é uma operação em que os catadores de caranguejo, durante o período de reprodução do caranguejo-sá, eles vão até o manguezal, não coletam o caranguejo, porque não pode, né? Justamente porque ele está reproduzindo, mas eles vão limpar o manguezal. Ou seja, eles, durante o período de defesa do caranguejo-sá, há o recolhimento de resíduos sólidos e de áreas já pré-estabelecidas da ESEC Guanabara e APA Guapimirim. Então, já foram aí mais de 30 toneladas de resíduos sólidos retirados ao longo dessas 3 fases do Projeto Sá. Não lembro se eu comentei, mas o Projeto Sá completou 12 anos esse mês. A gente trabalha também com pesquisa científica, então, desde pesquisa sobre o manejo das mudas, até pesquisa também sobre o caranguejo-sá e fauna que vem se restabelecendo ali nessas áreas de restauração. A gente também trabalha com o eixo que é a democratização do conhecimento, onde a gente vai até a unidade de conservação, oferecer cursos e formações, tanto para gestores como também para a população de maneira geral. A gente atua também nesse eixo com exposições, né, exposições mais, como é que eu posso falar? Bem específicas sobre a Baía de Guanabara, sobre o manguezal, sobre a fauna que vive no ambiente costeiro como um todo, né? E a gente acaba levando isso para shopping, para museu, para o Aquarrio, que a gente já fez exposição lá também. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês mais para frente. E o eixo educação ambiental, que é quando a gente trabalha com educação e sensibilização, né, de públicos mais variados possíveis. Então, a gente trabalha desde a realização de atividades em escolas,
até realização de atividades em dia do meio ambiente em praça pública, na praia. A gente leva aí toda a nossa estrutura de educação, que é composta por coleção zoológica in vitro, a gente tem material didático para levar como brinde, essas coroinhas que vocês estão vendo, até mesmo um jogo que a gente tem também que é muito grande, mostrando a região costeira aqui da região dos municípios que a gente atua, né, compõe aí o maior assim, acervo que a gente tem da educação ambiental. E aí, entrando já especificamente com a região da APA Maricá, a gente estava até o início assim, do ano passado, né, antes da pandemia, a gente estava no momento de articulação tanto com a APA de Maricá quanto com a Secretaria Municipal de Educação de Maricá. Né, então, a gente fez uma série de reuniões, conhecemos uma parte da APA de Maricá, e a ideia inicial era a gente oferecer um curso para os professores da Rede Municipal de Educação, falando desses ecossistemas costeiros, né, e dando sugestões de como eles poderiam trabalhar a questão da educação ambiental, com foco no município de Maricá, nas escolas. Porque, assim, na educação ambiental, a gente, infelizmente, não tem como atender todas as escolas, né? Então, para que a gente alcance uma maior quantidade de alunos dentro da temática dos ecossistemas costeiros e até mesmo oceânicos, e ainda relacionado à educação ambiental, a gente trabalha com os professores também, né? Para que eles tenham autonomia, como um curso de formação para que eles atuem e levem a educação ambiental oceânica e costeira para dentro da sala de aula. Né? Então, acabou que isso não foi possível por conta da pandemia, mas é de muito interesse do Projeto SAR retomar essas parcerias, que são muito importantes, e aí até mesmo com a proposta de fazer esses cursos com os professores, em parceria com a APA Maricá, e algumas outras atividades que são específicas da educação ambiental, que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem uma ação que chama Andada do Sá, que é justamente uma exposição itinerante em que a gente leva, vocês estão vendo aí nas fotos, um jogo, que é um tapetão gigante, mostrando algumas problemáticas socioambientais da região, da Baía de Guanabara e da região costeira também, ali da área de influência, e mostrando também aonde que está a Baía de Guanabara. Muita gente mora perto e não conhece isso. E eu acredito que isso aconteça também com a APA Maricá. E a gente leva a coleção zoológica, que tem tubarão, peixe-cofre, os caranguejos, ouriço do mar, estrela do mar. Tudo a gente leva isso para a praça pública, né? Para escola, para onde quer que chamem, a gente está levando. Então, a gente tem uma estrutura aí composta por tenda, mesa, material exposto numa mesinha. Nas escolas, a gente tenta levar a informação de maneira bem lúdica e bem atrativa para as crianças, que é principalmente pautada no brincar, ou então até mesmo na questão de aguçar a curiosidade sobre esses animais que estão ali compondo essa coleção zoológica in vitro. Muitas vezes não tem como a gente levar as crianças até o ambiente de manguezal, porque é complicado, né? É um ambiente complexo para um adulto, então levar a criança é um pouco mais difícil. Mas a gente tenta levar o manguezal até as pessoas. As exposições. Essa exposição do Mangue ao Mar, que está em cartaz atualmente na Casa de Cultura de Itaboraí, né? Mas já passou pelo edifício sede da Petrobras, já passou também pelo Museu Ciência e Vida em Duque de Caxias, e as crianças ficam encantadas com as fotografias que tem nessa exposição, né? A ideia é simular um ambiente de manguezal e que as pessoas possam
se sentir um pouco imersas no manguezal ao passar por essas estruturas que simulam as adaptações da flora do manguezal. A gente tem 2 caranguejos também grandes do Sá. Não sei se vocês conseguem ver aqui na foto, nessa segunda, ele está levantado, mas a gente consegue mostrar para as crianças e para o público, de maneira geral, a diferença entre um caranguejo macho, entre um caranguejo fêmea. E a gente já vai falar um pouco também do período de defeso do caranguejo, né, que varia ao longo da costa brasileira. Aqui no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem o período de defeso, né, de outubro a dezembro, né, então não há catação do caranguejo nesse período, e a gente já começa a introduzir isso na cabeça dos pequenos, né? Então, essa é um recurso também bem interessante do Projeto Sá. Uma outra exposição que a gente fez foi a exposição do Limpa-Oca, que Limpa-Oca é o nome da ação que é o que eu comentei anteriormente, em que os catadores de caranguejo vão até o manguezal recolher resíduo sólido. Né? Esse nome quem deu foi até um pescador, seu Adílio, que foi parceiro durante muitos anos aí do projeto. E aí a gente montou essa exposição lá no Aquarrio, para falar um pouco do impacto dos resíduos sólidos nos ambientes costeiros. E aí, né, a gente deu um enfoque maior no manguezal, mas a gente podia fazer com que a nossa imaginação, ao passar pela estrutura que a gente montou, associasse a qualquer ambiente costeiro, seja no ambiente aquático, seja em uma restinga, seja até mesmo na praia, na lama do manguezal, e a gente montou ali uma cama do caranguejo, que era um emaranhado de elástico, em que o público era convidado a atravessar esse emaranhado de elástico, e nesse elástico a gente tinha resíduos sólidos pendurados justamente para simular um ambiente poluído com resíduo sólido. Então, era uma festa, assim, as crianças passavam por ali, imitando caranguejo, imitando peixe, tentando desviar desses resíduos. A gente abordou temas principalmente sobre a poluição, o impacto disso na biodiversidade. Ainda, dentro da educação ambiental, temos a educação ambiental inclusiva, que já está intrínseca em todas as ações que a gente faz da educação ambiental e divulgação científica. Então, a gente tem a acessibilização dos materiais para Libras. Publicamos o primeiro livro em braille sobre a Baía de Guanabara, né, que foi o Guanabara Viva. Além disso, a gente tem ele também disponível em audiobook para pessoas cegas. Fizemos também a adaptação de modelos táteis. Então, até mesmo, só para explicar um pouco como que foi surgindo essa linha dentro do Projeto Sá. Uma vez as minhas colegas estavam em uma escola e a gente levava umas lupas para as pessoas conseguirem ver a larvinha e ovinho do caranguejo Sá. E aí uma criança foi olhar pela lupa e ela começou a chorar porque ela não conseguia ver. Ela era uma criança portadora de baixa visão. Ela não conseguia ver o que estava ali. Todos os amigos dela conseguiam ver, menos ela. E aí surgiu a ideia, a partir principalmente da Ellen Sandra, que é uma educadora sensacional e parceira nossa do projeto, de fazer esses modelos táteis. Então, ela fez de biscuit o caranguejo Sá, grande, destacando as estruturas, como as quelas, as patas, as sardinhas que ele tem nas patas, e as fases larvais também. E aqui é o Fabiano, que é um aluno lá do município de Guapimirim, ele testando e enxergando do jeito dele, a partir do tato, como que é a estrutura do corpo de um caranguejo Sá. Isso deu tão certo, mas tão certo, que foi feito também das árvores de manguezal, também em biscuit. E a educação ambiental inclusiva, em que a gente ajusta a nossa sequência didática, ajusta
também o que a gente vai falar, o que a gente vai mostrar para as pessoas de acordo com a diversidade funcional que a gente encontra, até mesmo com a faixa etária também, né? Que a gente vai estar lidando. Tá? A gente tem no projeto uma parceria com o Ateliê do Encontro, em que a gente consegue, né, com planejamento pretérito, levar a intérprete de Libras para as nossas atividades. A formação de multiplicadores, em que a gente oferece cursos para as pessoas dos mais variados espaços. Aqui na primeira foto é a gente falando um pouco com pescadores e catadores de caranguejo, então acaba que é uma troca muito grande também. A gente aprende muito com eles e passa também um pouco do nosso conhecimento, é uma troca. Como eu falei, a gente tem algumas exposições, né? Essas exposições, muitas vezes, depende que os espaços forneçam para a gente monitores, e a gente oferece formação para esses monitores, para que eles atuem como parceiros do Projeto SAP. E essas formações também acontecem em eventos. Aqui foi para uma turma de educadores no Encontro de Educação Ambiental do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em que a gente ofereceu para eles uma formação de como que eles poderiam acessibilizar os materiais de maneira muito prática. Né? Então, acaba que a gente mostrou os recursos que a gente tem e forneceu essas informações para eles, né? De principalmente acessibilização em Libras, né? De materiais didáticos. Temos a formação do Coletivo Jovem, que aconteceu no contrato passado como um projeto piloto, mas que nesse contrato agora ele já está previsto e a gente vai conseguir pegar 5 jovens de cada município que a gente atua. Então, vão ser 5 jovens de Maricá, 5 jovens de Niterói, 5 jovens de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Guapimirim e Itaboraí. Né? A gente vai ter um grupo aí com 30 jovens, né? E que a gente quer dar protagonismo a esses jovens, que eles possam aprender com a gente vai dar formação para eles, mas que eles tenham também autonomia para fazer propostas junto ao Projeto SA e também aos municípios em que eles moram. Né? Então, eles vão ser formados para atuarem como multiplicadores, mas também a gente vai tentar, isso é a proposta, né? É tentar fazer com que eles se identifiquem em determinadas áreas e sigam aí os seus caminhos, né? E se for voltado para o meio ambiente, as escolhas deles, a gente vai ficar, obviamente, muito feliz. E a ideia é que a gente forneça informação e recursos para que eles desenvolvam essa autonomia e protagonismo nas cidades onde moram. Então, a gente dá os cursos, leva para o manguezal, eles têm uma vivência no manguezal, conhecendo a APA de Guapimirim, conhecendo também o ecossistema, botando o pé na lama mesmo. É um momento de muita troca. Mundo Mangue na Escola, que é uma ação que acabou surgindo com a preocupação das características pontuais das ações do Projeto SA, e a gente acaba atuando em escolas durante um período letivo inteiro, trabalhando tanto com a formação de professores, gestores escolares e até mesmo membros do conselho, né, escolar, e também com os alunos. Né? Então, a gente acompanha a escola ao longo aí de um ano inteiro. No projeto passado, a gente trabalhou com 2 escolas, né? Uma escola em Niterói e outra escola em Barão de Iriri, em Magé, mas nesse contrato a gente vai conseguir trabalhar com uma escola também em cada município. Então, a gente pretende trabalhar em Maricá, com uma escola durante um ano inteiro, Niterói com uma escola durante um ano inteiro, né? A gente vai ajustar aí o período do contrato, que é de 3 anos, para conseguir trabalhar com essas escolas de todos os municípios. Então, é uma potencial ação aí para trabalhar em parceria com a APA de Maricá.
E aí essa Mundo Mangue, né, essa ação Mundo Mangue, a gente acaba trabalhando ela a partir de uma apresentação com a escola. A gente faz um diagnóstico bem simples ali da região, ouvindo os professores, aplicando dinâmica, né, aos alunos que estudam nessa instituição de ensino, e a partir desse diagnóstico a gente acaba planejando as oficinas, a gente identifica os problemas, né, socioambientais da região, e aí faz o planejamento das oficinas, tanto com os professores como com os alunos. Tem algumas fotos. A escola que a gente trabalhou em Niterói, ela foi uma escola modelo em educação inclusiva, né? Então a gente teve que fez o diagnóstico e a gente percebeu que esses alunos muitas vezes não sabiam diferenças simples, né? Como que é vivo e o que é não vivo. Então, muitos conceitos precisaram ser introduzidos para essa turma para que a gente conseguisse trabalhar a questão, né, da biodiversidade, dos recursos, né, que o meio ambiente acaba fornecendo para a gente, do impacto dos resíduos sólidos nesses ecossistemas. Então, a gente foi trabalhando essa questão bem inicial, bem básica, com essas turmas bilíngues, né, de pessoas surdas. Aqui já é na escola Barão de Iriri, em Magé, que é uma escola que é de frente para o manguezal, e a gente trabalhando algumas oficinas para eles identificarem o que é positivo para o ambiente, o que deixa o caranguejo feliz, e o que é negativo para o ambiente, que a gente acabou relacionando com o que deixa o caranguejo triste, uma forma mais lúdica aí de trabalhar com as crianças. E essa escola foi interessante, que a gente conseguiu trabalhar com a escola inteira. Era uma escola pequena, cerca de 80 alunos no ensino fundamental, e a gente conseguiu se organizar, e também com a ajuda de muitos voluntários, a gente conseguiu trabalhar com a escola toda durante um ano letivo. Né, e no final nessa escola, a gente encerrou com uma passeata pelo bairro, em que os alunos tiveram uma oficina de confecção de cartazes, eles escolheram as frases, eles desenharam, e eles saíram pela rua ali próxima à escola, pedindo a proteção dos manguezais, do caranguejo-sá, da natureza. A gente contou com essa ação com apoio também do comércio local, que permitiu que a gente colasse os cartazes dos alunos por ali. É um bairro muito pequeno, então, né, isso acabou facilitando essa passeata por ali. E uma outra ação que vem se consolidando no Projeto Sá, mas não somente no projeto, mas no meio acadêmico como um todo, que é a ciência cidadã. Né? É uma nova forma da gente ter a interação entre cientistas profissionais e cientistas cidadãos, pessoas comuns que se interessam por ciência. É uma oportunidade para que a gente tenha um maior engajamento na ciência, e também é uma possibilidade de ser um incentivo à educação ambiental, né? Acaba aproximando as pessoas do ambiente natural, e essas pessoas acabam participando de forma voluntária, seja simplesmente por lazer ou pelo interesse mesmo no aprendizado. E como que se dá a participação na ciência cidadã? Principalmente pela tecnologia. Né? A gente tem uma proposta, já até conversei isso de uma forma informal com a Camille, que é fazer um levantamento de fauna colaborativo pelas pessoas que frequentam a região da APA de Maricá, simplesmente pela gravação dos animais, né, de aves e fotografias. Isso vai ser, né, tudo postado num aplicativo de celular, e as pessoas estão caminhando, estão correndo, viu uma coisa legal na APA de Maricá? Vai tirar uma fotografia, e essa fotografia vai automaticamente para um projeto que está cadastrado no aplicativo. No momento oportuno, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a ciência cidadã, mas é de interesse nosso, e né, uma das ações que a gente está, como é que eu posso falar, mais entusiasmados para começar, que é a ciência cidadã, e a ideia é desenvolver isso em parceria com as unidades de conservação.
Né, deixo aqui uma frase de Paulo Freire, que não há educação sem amor e sem esperança. Então, a gente precisa, né, trabalhar e focar um pouco mais na educação ambiental para que a gente minimize, né, os problemas socioambientais que a gente vê por aí e que a gente leve informação para as pessoas, para que as pessoas conheçam, né, a importância do ambiente de praia, a importância do ambiente de Restinga, a importância do manguezal, que apesar de muitas vezes mal cheiroso, né, como as pessoas na maioria das vezes acaba associando, ele é um ambiente muito importante, todos são, né, que as pessoas entendam e vejam o oceano de uma forma não só associada ao lazer, mas que associem o oceano como um ambiente que é essencial para a nossa vida. E trabalhar com educação ambiental e falar sobre o oceano é algo que falo, né, particularmente, mas também pela equipe do Projeto Sá, é algo que movimenta a gente, que acaba sendo uma das diretrizes essenciais do Projeto Sá. Então, tem que ter educação ambiental e a gente tem que falar sobre esses lugares, sobre a importância da cultura, a importância das comunidades tradicionais. Então, isso move muito a gente, tá? Deixo aqui o meu muito obrigada a todo mundo que está assistindo agora ou que vem assistir depois e peço para dar uma força lá para a gente nas nossas páginas. Sigam o Projeto Sá no Facebook, no Instagram e me coloco já à disposição para qualquer pergunta e qualquer coisa também. Muito obrigada. Larissa, maravilhoso o trabalho do Projeto Sá. E é isso, né? A educação ambiental ela é fundamental para que a gente possa, para que as pessoas possam ter essa conscientização ambiental, né? E contribuir, né, para preservar esses ecossistemas que são tão importantes, principalmente o manguezal. Eu sou apaixonada pelo manguezal, confesso. Assim como todos os outros, mas eu adoro botar o pé na lama. Literalmente. Parabéns, tá? Para toda a equipe do projeto. Obrigada por você estar aqui participando, né? No domingo, 3 horas da tarde, e a todos que estão presentes assistindo. Mas é um assunto muito importante e a gente tem que falar mesmo sobre isso, né? Quantas vezes forem necessárias e possíveis. Exatamente, Hanna. E aí, vejo na educação ambiental, tem uma gatinha aqui, vejo na educação ambiental uma ponte muito interessante para a gente atuar em parceria. Tá? Sem dúvida. Já me coloco à disposição da APA de Maricá para a gente fazer coisas juntas, a gatinha. Peraí. Para a gente fazer coisas juntas nas escolas ali do entorno, evento na praia, evento mesmo na sede da APA. Então, muito bom, você pode contar com a gente, com certeza. Olha, antes de ler as perguntas, eu vou só colocar aqui uns comentários que foram as pessoas que chegaram, né, e parabenizaram. Ó, esse aqui é o da Carolina Freitas, ela fala, boa tarde, importantíssima essa palestra para conhecermos esses ecossistemas riquíssimos. Conhecer, né, e conservar. Esse é o objetivo. O Felipe também colocou aqui, ó, um parabéns pela iniciativa, se essa é a melhor estratégia, sem dúvidas. Mas quem? Deixa eu ver. A Camille também está aqui, ó, parabéns pela palestra, foi muito boa. E aí temos algumas perguntinhas. Ó, o João também colocou, ótima palestra. Obrigada, gente. E mais uma aqui. Parabéns a Guardiões do Mar ao Projeto Sá. E aí a gente tem 2 perguntas. Uma é do Felipe, que ele pergunta como faz para uma instituição sem fins lucrativos solicitar a capacitação de vocês para as escolas. Felipe, você pode mandar um e-mail para mim. Manda um e-mail para mim, eu vou disponibilizar para a Hanna, que já posso até deixar aqui, é o
projetouca.org.br. A gente agora, a gente ainda está em fase de renovação de contrato, né? Que deve acontecer dentro dos próximos dias. Então, a gente vai lançar um período em que as escolas vão se inscrever solicitando uma ação itinerante. Em relação à formação do Projeto SAP para os professores das escolas, a gente já faz um caminho pela Secretaria de Educação. Mas nada que a gente não possa conversar por e-mail. Então, pode mandar um e-mail para mim, a gente vai ajustar aí as possibilidades e vai ser um prazer. Perfeito. Tem mais uma aqui da Mara Siqueira, que ela pergunta: me interessa saber também como trazer esse projeto para uma comunidade marisqueira, por exemplo, para fazer esse trabalho com as crianças. Mara, a mesma coisa. Você pode entrar em contato comigo por e-mail. Você é de Maricá? É de alguma região já de atuação? Mas, geralmente, a gente atua, né, especificamente nos municípios de Maricá, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Rio de Janeiro, né? Então, a nossa prioridade é o atendimento para esses municípios. Mas, como eu falei, nada que a gente não possa conversar e ajustar para, de repente, fazer algo até mesmo fora da área de atuação. Isso não é nenhum empecilho, não. Em tempos de pandemia, em tempos de até mesmo atividades virtuais, a gente consegue estar presentes em mais espaços, né? Beleza. Tem mais uma aqui, que é da Giza. Como vocês escolherão as escolas? Então, as escolas, elas vão ser escolhidas em um primeiro momento, né, junto com a Secretaria de Educação dos municípios, mas a gente pode fazer essa escolha justamente pela proximidade com os ambientes em que a gente trabalha. Então, um caso que é bem interessante foi da escola Barão de Iriri, que é uma escola que a gente trabalhou durante o ano letivo inteiro, e uma escola que estava próxima ao Manguezal. Então, isso para a ação Mundo Mangue é algo que é bem interessante. Mas as escolas que solicitarem atividades mais pontuais, né, o que a gente chama das exposições itinerantes, elas vão se inscrever, vão preencher um formulário e a gente vai ajustar as datas que elas solicitarem com a disponibilidade também da agenda do Projeto SAP. Então, a gente vai ajustando para conseguir atender o maior número de escolas, né, possíveis, a gente conseguir levar informação para as pessoas assim. Perfeito. Larissa, não tem mais perguntas. Vou agradecer aqui novamente, tá, a sua participação. Para quem está aqui hoje, esse evento ele é para celebrar aqui a campanha Dia do Parque, né? Que é justamente isso, a gente valorizar as nossas unidades de conservação e criar um vínculo maior, né? Porque às vezes o desconhecido a gente não quer muito saber. Às vezes, quando a gente começa, né, a ter mais informação, conhecer, isso estimula, né? Estreita esse vínculo e o meio ambiente ganha bastante. Para todos, esse aqui é o contato da APA também. Se alguém tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta. E é isso, Larissa. Obrigada. Agradecer também aí a presença de todo mundo que veio prestigiar a nossa transmissão aqui hoje. Obrigadão. Eu que agradeço, Hanna, mais uma vez. Obrigada a vocês, obrigada também a todo mundo que está aqui assistindo. E já me coloco à disposição, qualquer coisa, entre em contato com a gente pelo e-mail que a gente passou. Sem dúvidas, parabéns novamente pelo trabalho. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde a todos, bom domingo.